A gente vai receber um time de pessoas incríveis para falar. Fica aqui meu agradecimento. Moacir, queria te convidar, como grande anfitrião, por favor, uma salva de palmas para o nosso amigo. Moa, vocês conhecem melhor do que eu. É um super entusiasta de Game Jam, é um cara super atuante que ajudou a gente a organizar, trazer os participantes, trazer a academia, trazer os profissionais incríveis para tudo isso acontecer. Então eu vou deixar com ele para tocar essa final aí e a gente descobrir quem são esses grandes projetos. Obrigado, gente. Moa, tá contigo. Obrigado, Rica. Se não fosse você, também tem que agradecer a ele, né, gente? Vamos lá. Bom, eu sem mais delongas, eu estou ansioso para a gente falar quem ganhou, quem não ganhou. Cal ficou com mais cabelo branco ainda, como sempre, né? Mas, obviamente, eu vou começar chamando as estrelas daqui, né? No caso, os juízes, né? Claro. Cal Tóquio, por favor. Anfitrião dinossauro. Anfitrião dinossauro do game, né? A primeira palestra que eu dei foi no Sesc, foi ele que me chamou como anfitrião. Então, por favor, Cal, assente-se e logo, logo passarei o bastão para vocês. Segundo, professor Alain, por favor, professor da FATEC, outro dinossauro, que está comigo há muito tempo também. Sente-se, por favor, a casa é sua. Érica Caramelo, por favor, minha querida, excelente representante aí, né? Prazer ter você aqui também. Assim, da Érica eu vou contar uma curiosidade. Ela fala mini currículo, ela mandou uma coisa de quase 5 folhas, né? Quem tem, tem. É isso aí, viu? Muito bem. Aí vamos chamar, né, nossa amiga funkeira, barraqueira Ju, pode vir? Olha o estereótipo começando. Já pode começar? Não, mas assim, não existe ninguém melhor para animar aqui, Ju. É você. Me chama Grande Vitão, esse já é mais sério. Né? Agora ele é todo sério, esse meu amigo aqui, todo, né? O cara chega já com aquela postura, não, Moacir, é isso aí. É, camiseta, né? Aí ele já chega com aquela postura séria. Não, Moacir, é isso aí. Eu acho que a gente tem que ser assim. Aí eu, não, pô, Victor, o que você achou? Não, eu achei muito bom. Polido até o fim. É um verdadeiro gentleman, né? Mas aí, agora que tem uma coisa interessante, gente, que é bacana. Rica, tem mais um microfone? Boa. Que aí a gente vai passar um por um, né? Ju, pega aí. Então, gente, vamos lá. A gente vai falar o que foi a Game Jam, né? Nós temos aqui 55 minutos. Os vereditos já estão praticamente tomados, mas foi uma suadeira danada, né? Recebemos aí as coisas... Ai, desculpa, pô, como é que eu posso falar? Eu não falei das duas, né? Melina, que ajudou tanto a gente, né? A Ju, né? Menina do Jurassic, pô, se não fosse ela, Ave Maria, eu estaria com muito cabelo branco também, né? E a Andresa, né? Que ela não pôde participar, poxa. As duas não puderam participar. Minhas queridas, vocês que estão assistindo, por favor, vocês também merecem todo o nosso respeito. Também são juízes, mas não puderam participar de qualquer forma. Mas sem vocês isso não estaria acontecendo também, né? Então, com os devidos créditos bonitos e bem feitos, né? Tivemos aí, no caso, 100 inscritos, bateu praticamente 100 inscritos, 98, tá? Desses 98 inscritos, tivemos praticamente... Aí agora a gente vai ter que ser crítico aqui. Nós tivemos 11 jogos, 2 vieram fora do tempo e por unanimidade e por respeito nós acabamos não acatando esses jogos, mas porque foi entregue fora do prazo, né? Então nós tínhamos aí... Você está rindo, é alguém daqui, Érica, aqui? Depois você dá bronca nele em particular, né? Sigilosa. Aí tivemos 2 jogos que... Os 9 jogos vieram aí no horário correto, bonitinho. E desses 9, 2 vieram
depois do prazo e a gente acabou não levando em consideração por conta que tem um prazo e esse prazo tinha que ser respeitado para que a gente pudesse fazer a Game Jam correta e honesta, né? Então, desses praticamente aí 9 jogos que a gente olhou, observou, os juízes chegaram à conclusão de 5 jogos. Aí existiu, eu mostrei que teve um empate técnico, né? Que os juízes chegaram a uma conclusão e depois eu vou passar o porquê desta conclusão. Eu vou começar falando da menção honrosa, então eram 3 jogos, que são os 3 campeões, e 2 menções honrosas. Aí eu vou deixar o pessoal começar a falar da menção honrosa, porque, claro, eu estou com minha colinha aqui, e a minha colinha vai me dizer tudo, né? Aqui, achei. Vamos lá. Então, as 2 menções honrosas. Eu vou começar aí. Ju, começa contigo, tá? Aí você passe para todos. A primeira menção honrosa que a gente tem é o jogo Origins. Aí eu quero que cada um de vocês digam o porquê da menção honrosa. Pode ser uma coisa breve, a gente não precisa se estender muito. Mas por que vocês acham que esse jogo, por exemplo, ele deve e merece uma menção honrosa? Ju, é contigo. Bom, a avaliação ela partiu do tema equidade racial, então realmente ele atende ao tema. E na parte do game em si, eu sei que vocês vão ter muito mais propriedade de mencionar, falar mais dessa questão do roteiro e de história. Podiam ser explorados vários outros fatores, não só o personagem ser negro e um negro de pele clara, e esses, entre aspas, inimigos, né, quem ia estar ali caçando ele, né, quem ia estar atrás dele, eram personagens que ficaram ali inteiros em preto. E aí fica parecendo como se esse personagem negro de pele clara estivesse sendo perseguido por pessoas inteiramente pretas. O que não deu muito sentido ali e poderia ter também um contexto, porque realmente na explicação, até mesmo ali na gameplay, existe um pouco desse contexto, mas na explicação do jogo, propriamente dita, não tem tanto dessa explicação. Então, a menção honrosa ela é justamente para vocês, desse game, Origins, não desistirem, complementarem e estamos aí para ajudar. Oi, pessoal. Bom dia ou boa tarde. Sobre o game Origins, acho que realmente o que a Ju falou, e é o lugar de fala, tem que ser respeitado, a questão tem ali a temática muito presente. Em termos de jogabilidade, ele é realmente interessante o jogo, né? Mas a questão da execução, né, de como ele está sendo construído, às vezes ficou um pouco em haver, em função também, a gente acredita, por causa do tema. Mas ali na descrição do jogo, ele prometia muita coisa, muitas fases. Na descrição que tem na itch.io, que foi publicado, ele prometia muito mais coisas do que de fato foi ali mostrado, né? Então eu acho que realmente isso daí foi o que ficou como fator determinante para receber a menção honrosa. Tem seus méritos, mas tem algumas coisinhas ali que precisam ser realmente melhor trabalhadas. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui na Campus Party, na nossa avaliação dos jogos aqui na Game Jam. Queria só lembrar primeiro que todos os projetos que foram realizados e entregues, inclusive aqueles fora do prazo, são meritosos pelo trabalho, pelo empenho desenvolvido pelas pessoas, né? E assim, não desistam em absoluto se você não está aí nem na menção honrosa, nem entre os vencedores, né? O fato de você participar de uma Jam, de desenvolver um projeto, de colocá-lo à disposição do público, faz com que você deva assim, insistir no projeto, que a coisa continue, portanto, né? Isso posto, a gente tem especificamente agora na menção honrosa do Origins, né? Ju Oliveira e a Erika Caramelo já colocaram muito bem alguns pontos, né? Em termos conceituais, o jogo me lembrou, para quem for dinossauro como eu, lembrou Robotron, do Atari, né, em que você foge um pouco dos robôs, no jogo original que eu estou falando, né, e tem um pouco disso aqui também, né. Em termos de estética visual, eu concordo plenamente com a Ju. A gente tem uma questão do conceito de que, sendo os personagens, ao invés de sombrios e negros, como estava ali,
os personagens que capturam o seu personagem, né? Fossem eles brancos, né? Você tem uma outra leitura de questão racial, talvez muito mais aprofundada, muito mais candente, né? E que passou batido, talvez na hora. É uma jam de apenas 48 horas, o pessoal trabalha feito maluco para desenvolver. Então eu acho que assim, dá para ser aperfeiçoado e dá para ser um ótimo projeto, né? De modo que ficou apenas com uma menção honrosa, né? Não há muito mais o que ser dito e temos mais profissionais gabaritados para falar de outros aspectos também. Nossa, Cal, Robotron. Eu me senti o idoso agora. Estou contigo, Cal. Robotron. Nossa Senhora. Vai lá, Alan. Bom, pessoal, boa tarde. Tudo já foi dito aí, eu só quero reforçar aqui as palavras do Cal, para que todos que participaram dessa Game Jam continuem. Todos os jogos têm um grande mérito e merecem melhorias, merecem aperfeiçoamentos. As Game Jams têm esse caráter de permitir experimentação e, no meu entender, todos os jogos partiram para isso. Então, parabéns a todos e parabéns pela menção honrosa. Vitor, para você tem que falar mais grosso agora, Vitor. Começar a falar fino aqui. Bom, galera, parabéns a todos que se inscreveram aí nessa Game Jam. E para eu, sendo avaliador em um assunto tão perspicaz, no qual equidade racial, foi de bastante significância assim, para mim como um todo. E eu dei o meu máximo assim e fui bastante criterioso, porque eu acho que quando se trata de uma competição, a gente tem que ser firmes e realmente jurados ali para o nosso objetivo em si. E se tratando desse jogo como um todo, já explicaram bastante e acho que faltou justamente levar essa questão de diversidade também. A gente quer falar de um assunto importante, beleza, mas não tem que ser, sabe, assim, totalmente explícito o que de fato a gente quer passar. A essência dos jogos, ela é baseada no entretenimento e na diversão. Através disso que a gente vai levar outras reflexões. Não tem que ser algo, né, justamente isso não, a gente vai parar para refletir quem estiver jogando também. Então acho que faltou um pouquinho desse cuidado referente à origem, assim. Muito bom, gente. Aí passa de novo para nossa querida Ju. Coitado, Vitor, você vai ter que ficar levantando o tempo todo. Segunda menção honrosa. Desfila, gostei. Gente, segunda menção honrosa vai para o jogo Julgamento. Ju, por que este jogo merece a menção honrosa, querida? Por favor. Olha, dentro também desse mesmo tema, equidade racial, ele atende muito bem. Ele traz uma questão dos estereótipos dentro de um julgamento. Então, ocorreu um crime, tinha alguém que ficou como suspeito, que estava sendo ali, né, preso e interrogado, e você é a pessoa, né, esse delegado, esse detetive, enfim, que vai fazer as perguntas. E a construção das perguntas ficou muito bem feita, né, a questão desse estereótipo, em que, infelizmente, né, na nossa sociedade ele acontece. Não, então, quando fala ali, né, da funkeira, da barraqueira, eu já falei, olha o estereótipo, porque realmente você já vê aí, né, você fala, você dá risada, então já é tido, já é lido de uma maneira. Assim como para uma pessoa negra que trabalha para uma família rica, branca, ela vai ser lida de uma maneira diferente do que uma outra pessoa com outro tom de pele, com outra textura de cabelo, com outro estereótipo, né, por completo. E fica a menção honrosa realmente por estar dentro do tema, atender muito bem a esse tema e a construção do jogo. Mas realmente ali a parte de jogabilidade ficou ali mais curta, eu sei que vocês vão elaborar bem melhor, mas por mim foi muito mais essa questão ali a mencionar de que é uma construção muito boa, é um assunto que dá para ser muito bem trabalhado, e contem comigo também. Muito bom. Até uma questão só antes, Érica, de você falar, sobre o tema, que é a equidade racial. No Brasil, eu acho que é um pouco difícil até a gente falar desse tema, porque nós somos de todos os tipos de etnia. Nós temos todas as variações aqui possíveis e imaginárias. Então, eu acredito que é um tema que deve ser sempre levado a sério
e sempre conversado, e sempre falado. E eu acredito também muito no mérito. Então, por exemplo, eu vejo o Vitor, quando a gente conversou um pouquinho, porque ele esteve ontem aqui, ele tem um baita mérito também. Independente do que for, eu gosto muito sempre de usar uma frase de Martin Luther King que dizia o seguinte: corte a minha pele e a cor do sangue será o mesmo. Ele sempre dizia isso. E eu acredito que aqui, todos nós aqui, exceto eu, vocês têm mérito. Porque vocês têm o... vocês têm o mérito. Por quê? Porque vocês estudaram jogos a fundo, vocês são professores, acadêmicos. Eu sou um mero apreciador do trabalho de vocês. Então, o que eu quero fazer aqui é justamente ampliar o trabalho de vocês. Diga, Ju, você vai falar alguma coisa? Então fale. A gente não pode cair, né, também no mito da democracia racial. Na quinta-feira, na nossa abertura, eu mencionei isso, tanto para a construção dos games e também dentro da sua fala. Então a gente tem essa ideia, né, esse mito de que somos todos iguais, aí chega o 20 de novembro, o vídeo do Morgan Freeman, ou mesmo dentro dessa ideia do meritocracia, né, de nossa, alcançou. Mas dentro de todos nós aqui que alcançamos, né, que temos esse privilégio de estar aqui, quantos a gente está, né, puxando ou juntando, unindo a nós? Então, o fato de, por exemplo, eu estar por aqui foi porque uma outra pessoa pôde observar mais do mesmo. Pessoas brancas vão falar sobre equidade racial. Então, cadê as pessoas pretas? Cadê as outras pessoas que vão falar sobre esses assuntos com mais propriedade para fazer parte desse espaço? Então, assim, acho que não seja só o mérito. Eu acredito, né, existe ali essa ideia da meritocracia, ela acaba regendo os discursos nos nossos palcos na Campus Party, mas eu acho que não é só isso, né? A gente está construindo várias redes de comunicação, de influência, e isso fala muito mais alto do que o privilégio, né, no seu caso, né? Então é um lugar de privilégio, né, ou das outras pessoas brancas aqui, e o nosso lugar não só de mérito, porque alcançou pretos no topo. Que pretos? Que topo? Quem são as outras pessoas que estão embaixo se eu que estou no topo? Então, é atender a essa demanda de rede, de que outras pessoas também estejam aqui, também produzam games, também sejam protagonistas e tal. Muito bom, muito bom. É isso aí, Ju. Érica, agora o teu veredito. Bem, sobre essa questão toda, eu acho que a temática realmente era necessária de ser colocada, é muito importante dentro de um evento como esse, e até ser expressada através da temática desse game do julgamento, porque, querendo ou não, a gente vive uma sociedade racista e nós, brancos, temos que reconhecer que estamos numa sociedade racista e fazer algo para alterar esta realidade. E uma das formas é realmente dar oportunidades para que as pessoas também, todas as minorias, né, socialmente discriminadas, que elas tenham condições de subir. Então, mas independente disso tudo, foi um trabalho que eu achei assim incrível dentro a temática, como ela foi abordada, principalmente a parte da narrativa. É necessário que todo mundo jogue um jogo desse e que comece a realmente julgar por critérios de crime e não necessariamente por critérios de cor, de quantidade de melanina na pele, que é algo que ainda persiste até hoje. Eu acho que o grande mérito desse jogo é realmente a questão da temática, como ela foi trabalhada na narrativa. Muito bom. Cal? Queria agradecer a Gil por trazer o tema de forma clara. É necessário que a gente aborde e explane, porque tem muita gente que não percebe o racismo invisível e estrutural ainda vigente por aqui, né? Especificamente em relação ao jogo, né, eu acho que ele tem muitos méritos, e assim, é mais do que merecida a menção honrosa. Portanto, a gente está falando de um jogo em que a estética visual é boa, né, é bem elaborada, né, o tema ele é pertinente, ele é oportuno, né, o roteiro é bem elaborado, então você tem falas distintas do detetive, né, que denunciam, né, ou o empenho policial dele, né, ou um racismo velado, né, e isso está muito bem colocado no jogo, né.
Então tem muitos aspectos muito positivos no jogo, ele merece ser continuado, ele tem uma trama de mistérios que merece ser desenvolvida na sua plenitude, né? Então, assim, ainda que não seja um dos vencedores, menção honrosa mais do que merecidíssima, parabéns. Professor Alan? Concordo aqui com o que já foi dito, muito bom a questão visual, questão do roteiro, como a temática foi abordada, né? Então, também corroboro aqui as palavras finais do Cal, continuem, é um jogo que compensa também ser jogado, compensa ser explorado, então toquem o barco aí, porque a abordagem do tema é sempre muito importante. Meu caro amigo Victor. Esse jogo foi um dos principais assim, que me chamaram a atenção, justamente por esse contraponto de ideias, né? A gente estava ali esperando, justamente as mesmas histórias que a gente estava vendo em outros jogos, e eles veio com outra sacada, e acho que isso merece ser debatido. E um dos principais pontos que leva em consideração esse jogo não é somente a história e a arte que eles fizeram, foi algo muito simples e que eu não vi avaliando outros jogos, que é o simples menu, gente, nos jogos. Isso faz totalmente a diferença, ter um pause e end play ali para você voltar a jogar. E esse jogo abordou muito bem essa questão, simples, mas necessária, porque quando a gente está pensando no jogo, a gente está pensando somente na história e na dinâmica, e sim todas as partes que complementam, inclusive um simples menu. Então, merece uma menção honrosa justamente por um simples detalhe, e isso vale a pena ser mencionado. Muito bom. Aí passa para a Ju novamente. Vamos lá. Agora aqui, gente, tem um negócio importante. Entre o segundo e o terceiro lugar, tivemos alguns embates aqui entre os juízes para ver exatamente qual seria o segundo e terceiro lugar. Então, assim, eu vou colocar aqui um vídeo curto, aí depois eu quero que os juízes, cada um, por favor, dê as suas explicações do porquê escolheram o segundo e o terceiro lugar. Então, o embate foi... Olá, sejam todos bem-vindos ao meu jogo feito aqui para a Game Jam da Campus Party. O nome do meu jogo se chama Diversity All Together. Eu vou jogar aqui, né? Enquanto eu vou jogando, eu vou explicando melhor ele. Mas, basicamente, onde é que se passa esse game? Ele se passa dentro de uma cidade onde você é um prefeito robô. E a sua missão é fazer com que alguns outros robôs que foram excluídos aqui pela sociedade voltem de novo à cidade, né? Sejam aceitos de novo por eles. Então, você tem que pegar todos esses robôs que estão aqui e tá colocando dentro da cidade. O que é mais interessante aqui é porque tem algumas mecânicas diferenciadas. Aqui na história, no início do game, ele vai explicar melhor. Eu estou passando aqui mais rápido para a gente ver a gameplay, que é mais interessante. Mas basicamente você possui 3 barras aqui dentro desse game. Então essas 3 barras aqui que você vai ver agora são essas daqui, ó. Então você deve fazer o seguinte: o prefeito, né, que é você, tem a popularidade, que não pode cair, tem a eletricidade da cidade. Então, todo robô que você, né, coloca para dentro da cidade consome um pouco de eletricidade. Então, por exemplo, esse robôzinho já está indo para lá, porque eu levei ele até ali. E aí a barra de diversidade ele aumenta. Mas o que acontece? A minha popularidade e a eletricidade caem, porque o robôzinho ele vai consumir energia da cidade e, né, a população não vai gostar nada disso. Aqui eu estou fazendo o contrário, eu estou destruindo esse robô, porque a minha popularidade aumenta, porque as pessoas da cidade não gostam desses robôs, e a eletricidade também aumenta, porque eles se transformam em energia, né, para a cidade. Então, ou seja, você tem que controlar essas 3 barras ao mesmo tempo, para que nenhuma delas, né, fique zerada. Apenas a diversidade pode ficar zerada. Mas se a eletricidade acabar na cidade, né, meio que dá game over, porque os robôs vão ficar sem energia. E a popularidade também, né, se o prefeito ficar sem popularidade, ele é demitido do cargo. Então você tem que fazer alguns sacrifícios aqui no game, né? Isso aqui eu quis até representar porque existem pessoas no mundo real mesmo que fazem sacrifícios, dão a vida para transformando, né, a sociedade em um lugar melhor. Então, com isso aqui eu quis representar um pouquinho, né, dentro do jogo, utilizando esses pequenos robozinhos que seriam as minorias. Então você pode ver que até tem umas mensagens aqui, como se fosse a sociedade falando que eles não são bem-vindos ali. E ainda tem aqui o jornal da cidade, onde que enquanto, né, a diversidade da cidade não aumenta, ele basicamente vai falando mal, né, do trabalho do prefeito. Então sua missão aqui é justamente aumentar a barra de diversidade na cidade,
para que as notícias, né, possam correr aqui de uma forma positiva para a população. Sua popularidade também vai aumentando aqui ao mesmo tempo. Enquanto aqui, né, a minha diversidade não aumenta, minha popularidade corre risco, né? E é que as notícias não são nem um pouco boas ao meu favor. Normalmente, né, isso também acontece no mundo real, né? Infelizmente, às vezes, grande parte aí da minoria sofre realmente com isso e às vezes não consegue nenhum apoio aí, né, da sociedade. Então, esse jogo aqui eu tentei retratar um pouquinho, né, trazendo esse tipo de mecânica. Então, os robôs representariam as pessoas, né, e aqui, né, você tem uma oportunidade para melhorar, né, a vida dessas pessoas, incluindo elas na sociedade, mas em compensação você tem que estar compensando outras coisas, ou então, né, você está realmente eliminando, né, esses problemas aí que não é o caso, né. A gente deve integrar, né, qualquer pessoa, né, em qualquer lugar, ela tem direito os mesmos direitos iguais igual a gente. Então, eu resolvi fazer isso aqui no meu game, justamente para estar representando aí um pouquinho, né, como é que mais ou menos também funcionaria uma cidade de robôs no mundo real, na minha visão. Bom, esse é um jogo e tem agora o outro jogo que foi o do empate. Aí quando eu mostrar o segundo, cada um, por favor, dê a sua opinião do porquê que houve o desempate, etc, tá? Oi, eu sou Lizzy Quadros, eu vim aqui apresentar o meu jogo inclusivo. O que ele tem de diferente? Eles são 3 avatares, um deficiente visual, um deficiente auditivo, um cadeirante. Todos eles vão interagir, todos eles vão socializar, e é isso que eu quero que o jogo traga. Além de ser divertido, ele é inclusivo, ele traga essa socialização e ele também traga essa percepção que mesmo dentro de cada um que tem os seus limites, eu consigo me desenvolver e consigo ajudar o outro. Então vem muito nisso, nessa levada, nessa pegada no jogo. Aonde ele pode ser usado? Foi me perguntado algumas vezes. Ele pode ser usado no onboarding, ele pode ser usado para essa parte de aceitação, ele pode ser usado na parte de mostrar que os meus limites, eles não me impedem de fazer muitas coisas, e também ele veio para diversão. Porque existem pouquíssimos jogos onde tenha... Eu não conheço nenhum que tenha avatares assim como eu trouxe. Adaptados, existem poucos no mercado. E então vem, devido a isso, que ele foi criado para que essa corrente de diversidade aumente, que tenha mais pessoas que desenvolvam jogos, desenvolvam sistemas e tornem a nossa vida mais acessível possível e mais inclusiva possível. Sou muito feliz de estar apresentando esse jogo para vocês e espero realmente feedbacks e que se divirtam. Bom, então, esses foram os 2 jogos apresentados que teve um impasse entre o segundo e terceiro lugar. Aí, Ju, eu acho que você até que deu esse empurrão, né, do porquê, e eu achei super válido, adorei, inclusive, a sua explanação. Aí eu quero que você fale quem é o terceiro lugar, quem escolhemos para o terceiro lugar, quem escolhemos para o segundo lugar, aí depois passe por todos aqui e porquê do veredito, tá? Por coincidência, o terceiro lugar vai ser o primeiro jogo que foi apresentado, né? O Diversity All Together.
falando inglês, ó, chique ela. É aquele, né, dos robozinhos da cidade. Ele me lembra muito aquele filme comunista, marxista, Robôs. Opa! Não foi... Eu acho que é o... eu tava sem o celular aberto aqui. Terceiro é o Empathy, também inglês, falo inglês bonito. Aí vocês estão gravando assim em volta, desculpa, gente, desculpa, tô emocionada aqui. Então não foi na sequência. Então, do terceiro lugar, o Empathy. Esse último, né, que a gente assistiu. É grandioso ver uma mulher preta apresentando ali um jogo sobre essa diversidade, sobre essa inclusão. E, inclusive, o que mais assim, me emocionou até é de ter a legenda em inglês, uma tradução em libras por uma outra mulher preta. Então, dentro dessa temática de equidade racial, isso contou muito. A pessoa que desenvolveu esse game, pelo que eu entendi, ela desenvolveu sozinha. É alguém que está aqui pela campus, eu não sei se ela está só nos assistindo, está chegando, tá, né, enfim, vindo, mas é alguém assim que está bem ansiosa para esse retorno nosso, para aquilo que vai ser feito de feedback. Então, realmente, assim, é um jogo que tem muito a ser desenvolvido, que a gente vai, né, explicar aí outros detalhes e tudo mais, mas toda essa etapa dessa explicação, né, dos personagens, da jogabilidade e, em especial, a inclusão de outros profissionais, de outras profissionais pretas e de que ela também esteja, inclusive, né, ali integrada e disposta a continuar e ser protagonista mesmo na própria história e na história dos games, isso é sensacional. E desculpem novamente aí ter falado errado. Tudo bem. Sem problema, Ju. Vai lá, Érica. Para falar só do terceiro ou do segundo também? Não, pode falar o porquê do desempate. Por que o Empathy ficou em terceiro? Então falo do segundo. Então falo do segundo. Isso. Volta. Agora do Diversity, que é o do prefeito, que lembra muito aquele clássico marxista Robôs. Então você é o prefeito, aí você tem que manter a popularidade, ao mesmo tempo tem os robozinhos que vão ser descartados, né? E todas essas decisões, eu achei muito legal a sacada do jornalzinho, né? Que vai aparecendo, né, aquilo que vai ter de diversidade. Então, olha, tem mais gente, a gente viu com bons olhos esse pessoal diferente, pessoas que vão contar, pessoas robôs, né, enfim, que vão contar suas histórias na praça, aos poucos, né, essa questão da energia também contando para ter a justificativa, né, justamente da destruição desses robôs antigos, né. Então lembra muito essa história da animação Robôs e traz a questão da diversidade. Eu não sei se foi proposital terem alguns robôs meio marrons e terem robôs rosa e terem robôs azuis com um chapeuzinho lá, né, para, sei lá, se vai ser a diversidade, tipo, homens, mulheres e pessoas negras, não sei, né, de repente foi, aí é uma dúvida minha, que de repente com o pessoal do jogo, mas em alguns momentos a minha escolha para entrar para a cidade ou ser destruído, ela teve a ver com essa influência de cor, de jeito do robô, se ele era mais antigo ou não, se era um robô que dava essa aparência do feminino, né, ou do masculino padrão. Então a gente fica aí para trocar essa ideia. Boa, Ju. Érica? Beleza. Terceiro lugar, chama realmente muita atenção a apresentação, principalmente ali quando a gente vê o trabalho da Lizzie, né, com a questão dela ser uma menina preta que está desenvolvendo jogos sozinha, né? E isso eu sei o quão difícil é, né? Já estou há mais de uma década lecionando em faculdades e a gente sabe o quão grande é o funil para as meninas entrarem e para as meninas principalmente saírem de lá da faculdade até o final com um diploma na mão ou às vezes desenvolvendo jogos, né? Até por participar do Conselho da Diversidade da Abra Games, a gente sabe o quão restrito ainda é a presença feminina dentro da indústria, e principalmente a presença feminina preta. E isso daí eu acho que conta muito. Ela trouxe muitas questões de acessibilidade dentro desse jogo, né? Toda a dificuldade com 3 tipos de
deficiências serem contempladas ali em termos de jogabilidade. Acredito que ela ainda tenha um trabalho pela frente, principalmente em termos de a parte de colorimetria do jogo, né? Essa parte toda ainda eu acho que dá para ser trabalhada, isso é uma coisa que iria fazer bastante a diferença, até para dar mais aspectos e até graus de dificuldade maiores, menores ali dentro e, obviamente, estando também mais e mais adequado a esses temas, né, relacionados à diversidade. Sobre o segundo lugar, o Diversity. Isso. Ele é muito bem bolado, assim, a questão dos eventos com jornalzinho, né? Eu acho que dá para entender até os ângulos, assim, a parte visual é muito bonita. Tem um quê de jogo vintage, mas tem um quê de jogo atual. Isso particularmente me agrada muito. E eu acredito que ali as barras também, né? A própria questão das barras de diversidade, de popularidade. Eu espero realmente que num futuro não muito distante a gente não necessite disso e que realmente as pessoas estejam totalmente integradas na sociedade, como é a proposta, inclusive, desse desafio aqui, né? Mas já que é necessário reforçar que aquilo ali fique bem estampado na cara, assim, do tipo, sim, precisamos ter, então, para mostrar que só se vence um jogo realmente, esse jogo, se você consegue transpor essa barreira e permitir essa inclusão das pessoas. Então, por isso, tá de parabéns aí os dois games. É isso aí. Meu amigo Cal Vintage. Concordo com o que foi colocado aqui. Rapidamente, a gente tem questões aí, o Empathy. Eu acho que a estética dele é muito elegante, né? Algumas coisas estão ali em semitons, né? E isso dá toda uma atenção que o jogador precisa para conduzir os personagens. Gostei particularmente das modelagens dos personagens, que elas são bastante sintéticas, né? Mas muito expressivas e representativas, né? Acho que o jogo trabalha com a questão da diversidade envolvendo acessibilidade, embora não seja o tema que a gente pretendia para cá, mas é um tema muito interessante de ser abordado, um game que merece ser continuado, portanto, né? O segundo game, o Diversity, né, ele brinca um pouco com essa questão. Para quem era jogador de SimCity nos anos 2000, vai lembrar daqueles jornaizinhos que traziam lá as manchetes, né, trazendo que o prefeito da cidade estava roubando, que ia para a cadeia, né, e obviamente existe uma inspiração ali, uma referência, né. O jogo ele tem uma modelagem que pode ser aperfeiçoada, chama a atenção para o fato de que havia, sim, de fato, como a Ju comentou, robôs diferentes, e isso cria um pouco dessa impressão do conceito de diversidade, né? Mas dois bons jogos que merecem atenção. Professora lá. Pô, eu acho que o que a Ju falou sobre a apresentação, né, o vídeo de apresentação, inclusive com a narração em Libras, achei muito interessante. Achei que foi um diferencial em termos de apresentação, né? Também ali com legendas em inglês e tal. E a gente vê o esforço todo da desenvolvedora, né? Eu achei que o jogo, ele me lembrou muito o Monument Valley, né? Com aquele esquema do cenário todo e tal. Me lembrou imediatamente esse jogo, né? E o Diversity também é muito interessante, a jogabilidade dele, a mecânica, né? Essa questão de você ter que decidir em alguns momentos por sacrificar alguns robôs para manter a cidade funcionando, para você não ser deposto, não perder o seu cargo e tal. Então, você teve que sacrificar ali alguns robôs, né? Isso, num primeiro momento, meio que me chocou até, mas até consegui, no fim, sacrificar menos robôs e promover mais essa aceitação. Esse lance do jornal que o Cal colocou também, muito interessante. À medida em que as coisas iam acontecendo, aqueles jornais aparecendo e tal. Então, acho que esses terceiro e segundo ficaram realmente foi muito justo no fim, e é um esforço que precisa ser reconhecido. Professor Vitor, ele vai ter alguma coisa a falar, porque ele ficou o tempo inteiro analisando o jogo aqui também. Né, esses dois jogos realmente fizeram a diferença assim, na avaliação deles, mas o principal ponto
aqui é, para além de falar da diferença, a princípio deles, é o que foi o grande diferencial, o que trouxe o segundo e o terceiro lugar assim, na Game Jam, referente a um vídeo de apresentação. Nem todos os outros estúdios jogaram um vídeo de apresentação, então a gente já vai jogar o jogo mais ou menos sabendo do que ele se trata. Então, estão de parabéns os dois desenvolvedores que pensaram sobre isso. E a respeito do desempate, agora falando, a respeito do Diversity, eu gostei muito da proposta. Eu, quando li ali o briefing, falei, nossa, vou jogar esse jogo, super divertido. E gostei desse lance do jornal também, mas eu acho que faltou a essência dos jogos. Eu acho que faltou a questão do ter o que fazer ali na narrativa do jogo. É bacana, a história é legal, mas jogo é jogo. Jogo as pessoas gostam de jogar e se divertir. Eu sei que a proposta é inicial, sei que é bacana. Eu acho que do desempate do terceiro para o segundo, teve contraponto a respeito disso. Já o Empathy me chamou muita atenção pelo fato da diversidade mesmo que esse jogo aborda e da maneira que ela conduziu tudo isso. Foi uma maneira muito, muito bacana de se analisar mesmo. E o que faltou no Diversity, acho que sobrou no outro a respeito do Empathy. Teve desafios, teve puzzles ali para resolver logo no início. Eu acho que a gente parar para ver essas análises é muito bom e não ficar somente na base da história e sim trazer algum produto realmente jogável. Muito bom. Agora eu vou passar para a professora Ju. Ah, agora sim, né, Ju? Falei. Agora, antes de... eu vou deixar para anunciar o grande campeão por final, mas eu quero o porquê vocês acharam que ele é o grande campeão da Game Jam. Professora Ju, pode começar. Eu acho importante a gente mencionar os outros jogos também. Né? Pois Vou não? pegar uma colinha aqui para boa. falar tudo trocado. Jogo Decisões, jogo Flying Colors, jogo Filter Labs, jogo... não pode falar mais. Então vou falar todos. Eu já ia entregando aqui. Lógico, rapaz. Aí você já passa para mim para começar a falar, eu vou falar tudo. Ai, meu Deus, vou falar os negócios em inglês. Diversity, Empathy, Decisões, Flying Colors, Filter Labs, Proteja o Quilombo, Origens, Julgamento, Mari e é isso. Boa, Ju. E todos os jogos assim foram analisados pela gente, né? Tem ali os seus pontos a serem melhorados, otimizados. Outro termo, outro verbo aí, outro verbo bonito. E tem jogos assim que, tanto nessa parte, né, da jogabilidade que o pessoal vai poder falar um pouco melhor, e na parte de roteiro, nessa parte das argumentações, que assim estão muito bacanas e que dá para ser ampliada ali essa ideia, né, conversado com outras pessoas, inclusive principalmente ali com a gente, para poder ser desenvolvido mesmo. O tempo foi curto, né? Às vezes tiveram imensos aprendizados em curtas horas, em curtos momentos, mas super valeu a pena. E aí a gente vai para esse primeiro, faz o rolê. Deixa que eu falo o primeiro, mas eu quero a opinião de vocês, por que ele é o primeiro. Então tá bom. O tema é equidade racial, né, amados? Então, sim, a gente tem que priorizar essa situação. Segura a emoção, Ju. Em termos de jogabilidade, além do tema escancarado, assim, né? Em termos de jogabilidade, é um bom game, né? A gente até entende assim que tem algumas questões de violência, mas é muito difícil você trabalhar com esse tema sem também retratar violência, né? Que é um ponto que é necessário. Mas assim, a ambientação, a parte gráfica, tanto a parte também que foi feita toda a narrativa, toda a introdução ao tema, a trilha sonora, eu acho que isso tudo aí fez uma boa composição para um bom game premiado. Concordo com a Érica. Eu acho que o conjunto ele valoriza o projeto, né? O que a Érica chama de violência, eu chamaria de conflito, né?
Eu acho que assim, a estética visual precisa ser aprimorada, mas ela foi bem elaborada, né? Ela merece ajustes, mas está bom, né? A questão musical em si é um grande diferencial em relação aos demais jogos nessa leva de jogos desenvolvidos na Jam, né? O tema está mais do que explícito e muito bem elaborado. A apresentação que antecede o jogo também está muito clara, né? Tem muitos aspectos positivos, o que levou, portanto, o jogo a ser vitorioso nessa mesa. Bom, além da questão do tema, que fica clara, então, quem não jogou ainda, baixe, jogue, vai perceber isso, tá? A apresentação prévia do jogo, então quando você abre o jogo, antes de você começar a jogar, também foi muito interessante. E levando em consideração todos os aspectos, visual, concordo que merece uma melhoria, o áudio muito interessante, a jogabilidade também, a história que está por trás disso. Então, sem dúvida, levou a decisão aí pelo vencedor. Sobre esse vencedor, chama muita atenção, principalmente pela maneira que ele levou a diversão mesmo para o game e toda essa abordagem referente ao tema principal da Game Jam, que é a equidade racial. E eu gostei muito e foi bastante completo, assim, acho que foi um dos jogos mais completos que teve assim, na Game Jam. Mas eu estou aqui numa posição de jurado e jurado tem que ser justo, primeiro ponto. E eu achei alguns bugs nesse jogo. Principalmente na parte que ele cai na vala e não acontece nada, ou, por exemplo, aperta certos botões e não acontece nenhuma determinada ação, tipo sair e não sair do jogo. Então, a gente deve realmente ser pautado. Acho que se não fossem esses pequenos erros, minha nota com certeza seria 10, que eu fiz uma pré-avaliação antes. Mas como aqui eu estou perante uma banca de examinadores e é o voto coletivo que vale, a minha dica e a minha sugestão é que invistam em jogos e os principais pontos, faça aquilo que dá para fazer. E o principal, evite bugs, porque os principais motivos que levam o jogador a jogar o jogo é que ele se divirta. A partir do momento que acontece alguma coisa e o resultado não é o esperado, então aquilo indiretamente acaba chateando o jogador. Então, por esse motivo, eu tive alguns descontos de notas, mas é um jogo muito bacana, corrigindo esses pequenos bugs, é sucesso garantido. Muito bom, Vitor. Então, assim, agora que todos comentaram, porque eu posso dizer, o grande vencedor da Game Jam, da CPBR 13 de 2021, a CPBR da retomada, é Proteja o Quilombo. Parabéns. Aí eu só explico uma coisa importante, é que no caso deste jogo não teve vídeo, ele já mandou o jogo jogável, né? Então todos os juízes jogaram, deram o voto unânime. Eu gostei muito, eu acho que foi muito justo, né? Eu não achei o vídeo, então deve estar em algum lugar. Então eu vou fazer melhor, eu vou deixar vocês comentando, eu vou procurar o vídeo lá e vou tentar pôr ele ali, tá? Eu não achei na descrição. Mas ele sim foi o grande campeão aí da Campus Party Game Jam, CPBR 13 da retomada. E claro, eu vou deixar para vocês comentarem mais um pouco, enquanto eu vou me matar com o nosso amigo do vídeo para ver se eu acho isso, tá? Aí vocês poderão ver o vídeo do jogo. E assim, gente, extremamente emocionante, foi muito bacana, pessoal super empolgado. E eu acho que, assim, parabéns Campus Party, parabéns ao governo do estado, Sebrae está dando apoio aí, Ricardo, que toda hora me ligava à noite. Como é que tá? Ele estava mais ansioso do que eu para saber quem era o campeão, mas foi muito legal em todos os sentidos. Gente, eu vou deixar vocês comentando e vou procurar o vídeo para pôr, tá? Tem só 5 minutos. Vou fazer a Faustão, que gosta de comentar tudo, pegar o microfone de todo mundo. Eu não podia falar, né, exatamente isso, mas assim, a abertura do jogo, ela consta com alguns termos e também com um contexto que tem a ver com o HQ Angola Janga, do Marcelo de Salete. Inclusive, na quinta-feira eu tinha mencionado essa HQ como uma das bases ali para uma pesquisa para um jogo que tenha tema como, né, equidade racial e todas as situações que ocorrem num quilombo.
né, os tais inimigos, eles eram inimigos reais, né, então pessoas brancas tentando invadir o quilombo, né, e no caso do jogo é você, enquanto uma líder quilombola, defendendo o seu quilombo, protegendo o quilombo, né, como o nome já diz. E eu achei muito interessante, principalmente esse contexto do início. Toda essa parte de história, o estar próximo a uma fogueira e clicar nessa fogueira, ouvir esse contexto que tem aí uma base histórica. Então isso é sensacional. Eu gostaria muito de apresentar esse jogo, quero, né? Na verdade, vou apresentar para os meus alunos. E fica aí a indicação para que essas pessoas do jogo Protejam o Quilombo, esses nossos vencedores, que procurem o pessoal do Sweden Real, que é um estúdio de games que produziu um jogo Angola Janga. Então eu imagino que esse feat aí vai ser de sucesso. Gente, tô todo mundo de parabéns. Eu sei que tem aqui algumas pessoas presentes. Não sei se tem algum integrante de um dos grupos que foram premiados aqui. Eu sei que a Lizzie está meio que chegando aqui, né? Ela estava avisando no Discord. Mas se tiver, por favor, se apresente, né? E pessoal que participou também, tem jogos muito interessantes, né? O pessoal aqui que eu sei que eu acabei até divulgando e está aqui, né? Jogo do grupo do Lucas, grupo do Carlos, assim, são jogos muito bem feitos, muito interessantes, assim. A construção, Carlos, sempre tecnicamente muito legal o teu trabalho. Pessoal, o Lucas aí tá falando que é a primeira Game Jam, né? Então, assim, tem seus méritos também. E até eu vou pedir uma salva de palmas aí para o pessoal também que participou. Porque vocês fazem a Game Jam da Campus Party acontecer. Parabéns, gente, também. Valeu. Érica, tem uma coisa interessante que a minha querida amiguinha ali, ela falou que o campeão, acho que do segundo lugar, não foi? Ele está assistindo a gente. Diz que está muito feliz, ele está muito feliz, está agradecendo de poder participar dessa Game Jam, agradecendo a todos os juízes, né, por tudo. Então, obrigado aí você aí, em segundo lugar, mais do que merecido. Inclusive, ele disse que trabalhou um pouco com a Lisiane, que foi o terceiro lugar. Então, eles se ajudaram e foi genial. Aí, gente, finalmente eu achei ali o vídeo do Quilombo. É que ele estava bem juntinho do nome, por isso que eu não achei. Consegue dar o play aí, meu querido? No YouTube. Aí a gente vê aí, esse foi o grande campeão. Tem som? Oi? Ah, o som dele tá fechado? Ah, então tá. Mas deu play? Pode dar play aqui que eu deixo o pessoal comentando aí. Som. Olha esse começo, gente. Né? Se a gente tá falando de Game Jam temática, ali o cara já começa acertando. Aí é o jogo em si, né, Cal? O Vitor lembrou muito bem, tem um problema de programação, né? A jogabilidade está um pouco comprometida, vale aí depurar o código, né? Porque ainda que seja um platformer, talvez seja o jogo mais básico que a gente tem, né? Em termos de possibilidades de criação, né? Ele é um jogo dinâmico e a temática é muito instigante. Então vale a pena de fato o jogo ser aprimorado. Um dos principais pontos é a arte desse game. Um side-scroll ali bem construído e dá para ver toda a questão
artística mesmo e concebida desse jogo. E só para não deixar aqui também de agradecer aos demais, todos os inscritos, um jogo que eu admirei bastante, eu acho que foi bastante, que tem uma projeção futura, é o jogo Flying Colors. Eu gostei bastante porque dá para ver que é uma Flying Colors, eu gostei pra caramba mesmo. E conforme você vai pintando a cidade ali, recolorindo, acho que a gente precisa levar essa questão mesmo de colorir lugares onde falta essa questão de representatividade, de inclusão e de equidade racial. Então, vocês abordaram muito bem o tema, assim, e o universo lúdico e coerente no universo dos games. Parabéns em primeiro lugar, parabéns a todos e parabéns também essa presença honrosa aí, indiretamente para vocês. Deixa eu aproveitar esse tema rápido aí do que o Vitor puxou, né? A gente tem de fato os outros games que não estiveram aqui entre os contemplados, né? Mas justamente Flying Colors tem seus aspectos muito positivos, né? O jogo ele tem boa jogabilidade, ele merece ser melhor explorado, né? Ele tem uma boa ideia a ser desenvolvida, né? O jogo Decisões, ele faz uma justa homenagem aos jogos em texto, né? Para quem é lá do começo da internet, vai lembrar muito desses jogos, né? E ele trabalha muito bem com essa ideia, merece também ser desenvolvido, talvez trabalhar um pouco melhor a plástica do jogo, ficou bastante simplória, né? Mas que tem um trabalho instigante, tem uma pesquisa a título de possibilidades de ação bem interessante. Filter Labs é um jogo também que ele tem uma apresentação visual isométrica, né? A apresentação visual tá bonita, tem um trabalho de puzzles que merece ser melhor elaborado, né? E o Merrick, ele faz um bom relato histórico acerca do desenvolvimento de jogos, falando justamente de mulheres negras se inserindo nesse mercado. Visualmente ele é muito bonito, a jogabilidade dele é bastante comprometida, né? Ele é quase uma apresentação, ele é quase um projeto audiovisual, né? Mas é um belo trabalho que merece ser desenvolvido também. Então os jogos no geral foram muito bem produzidos no meu entendimento. O Flying Colors também, só para fazer o registro aqui, gostei bastante, tá? Bacana. Achei bacana, muito bem feito. Bom, gente, infelizmente chegamos ao fim. Só para... acabou o tempo, Érica. Eu queria ficar mais também. Mas eu vou só rever aqui. Não vai dar, senão a gente vai desrespeitar o próximo. Aí... bem que eu queria também, viu, Ju? Mas vamos lá, vai. Eu queria agradecer muito a todos os participantes, os 100 inscritos praticamente, né? Os 12 jogos, nosso querido júri aqui, maravilhoso. Parabéns, pessoal. Parabéns aí novamente. Aí. Primeiro lugar, Proteja o Quilombo. Segundo lugar, Diversity. Terceiro lugar, Empathy. Menção honrosa para os jogos Julgamento e Origins. E assim terminamos o nosso Game Jam CPBR 13. Parabéns a todos, parabéns a quem esteve aqui. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Fly Colors. Obrigado a todo mundo. Um grande abraço e beijo a todos.